E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Nós vamos para mais uma aula nossa, certo? De esporte e lazer. Espero que vocês estejam acompanhando aí. Vejo que muitos de vocês têm feito as atividades, né? Têm colocado em dia, têm colocado em prática nossas atividades. E isso é muito bom, certo? A gente aprendeu dois assuntos durante esses dois meses aí de retorno às aulas, né? Dessa forma, por vídeo. Nós aprendemos mês passado sobre o futebol, certo? A gente conseguiu rever o futebol, algumas regras básicas, algumas influências da mídia, né, da televisão, no esporte que é um dos esportes mais movimentados do mundo, do esporte que mais atrai pessoas do mundo, né? E nós também vimos 2 meses atrás, no mês de julho, um pouco sobre uma revisão do que a gente já tinha dado, né? A gente falou sobre a ginástica, sobre um pouco da dança, né? Sobre um pouco das influências também ali desses esportes que não são tão reconhecidos como o futebol, porém que vem crescendo a cada dia mais, certo? Então, nós fizemos as nossas atividades, nós conseguimos desenvolver bastante o assunto durante o mês, né? Esse mês passado que a gente aprendeu sobre futebol, revisou algumas coisas também e dessa vez nós vamos aprender sobre alguns tipos de esporte diferentes, certo? Ou um tipo de lazer diferente, né? Que é classificado também como esporte e lazer, que é principalmente os esportes de aventura, né? Os esportes radicais. A gente vai ver que tem uma pequena diferença aí no fim da aula entre radical e de aventura, mas um tem a ver com o outro, certo? Um complementa aí o outro. Então, o assunto em que a gente vem dar início nesse mês de setembro, certo, para as nossas aulas é os esportes de aventura. Então nós vamos ter atividades do mesmo jeito, nós vamos ter o assunto sendo conhecido aqui, certo? Vocês vão poder tirar dúvida comigo através do WhatsApp. Vamos das atividades como sempre vem fazendo, tá bom? Então eu queria muito o apoio de vocês, principalmente vocês do nono ano. Vamos se esforçar, certo? Eu vejo que tem poucos alunos que estão se envolvendo. Preciso que vocês se envolvam mais, porque isso aqui, gente, é muito importante. Essas são as nossas aulas e é como se vocês estivessem faltando, entendeu? Então vamos se esforçar porque o pessoal do oitavo aí tá junto, tá pegando junto, tá todo mundo acompanhando, né? Uns ali faltam, outros não, mas principalmente o nono, né? Está faltando. Então vamos acompanhar, pessoal. Então, ó, nossa aula de hoje, como a gente já vê aí na imagem, né, tem alguns tipos de práticas desses esportes que são bem curiosas, mas que a gente trata como esportes radicais, né, de aventura. E a gente vai ver o porquê disso, certo? O que são os esportes de aventura, pessoal? O que é o esporte de aventura? Deixa eu só colocar aqui. Isso, ó. Os esportes radicais, né, de aventura, os esportes de aventura são também conhecidos como os esportes radical. São termos usados para designar esportes com um alto grau de risco físico. Olha aí, para um pouquinho aí. Esporte com alto grau de risco físico, ou seja, é aquilo que vai exercer de você e de mim uma capacidade física muito maior, certo? É o que ele vai suprir, ele tem que suprir esse risco, certo? É uma coisa que vai além do que a gente está habituado. Exemplo, um futebol. O futebol é um esporte normal, de bola, de ataque, de defesa, mas o radical, ele exerce um pouco mais, certo? De risco físico, ou seja, a gente se arrisca mais nesses esportes, beleza? Se arrisca mais do termos de lesão, nos termos de cuidado, certo? Então é um esporte que leva mais risco à nossa integridade, certo? Então, dado as condições extremas de altura, velocidade e outras variantes em que são praticados, olha aí. Os esportes de aventura, eles têm basicamente altura, velocidade demais, certo? E tantas outras coisas que coloca ele como sendo algo de risco, certo? Ou seja, você está se arriscando, né, fazendo aquele esporte. E isso dá algo chamado aquele friozinho na barriga, né? Que quando a gente vai para um parque de diversão, para uma montanha-russa, ou então para aquela barca, né? Quando você desce, sente aquele frio na barriga. Isso é o seu corpo dizendo que você está em risco, certo? Então muitas pessoas gostam de passar por isso, né? E tratam isso como um esporte e como um lazer também para a prática, né? Então, para que a prática do esporte radical seja bem sucedida, é preciso levar em conta vários aspectos como o condicionamento físico, o estado mental e equipamentos e a alimentação. Esses são fatores mais importantes, olha aí.
Bem interessante isso aqui que está aqui embaixo. Primeiro, para que o esporte de aventura seja bem praticado, certo? Seja bem sucedido, ele precisa primeiro que eu e você tenham um condicionamento físico legal, porque sabe, a gente já viu ali em cima o que vai fazer, né? Ele vai ser de grande risco físico, então a gente tem que estar preparado fisicamente. Uma pessoa que não tem um condicionamento físico bom, praticamente vai ficar no meio do caminho aí desses esportes de aventura, porque exerce muito condicionamento físico, certo? Segundo, estado mental. Por quê? Se eu e você estiver com problemas, tem medo, certo? Tem aqueles problemas mentais já de ter medo de praticar devidos esportes, a gente não vai conseguir. Porque se lembra, ó, são esportes de altura. Então imagina você lá em cima tendo que pular para o outro lado. Se você não tem uma condição mental legal, um estado mental que você vai conseguir, que você tem um condicionamento físico que vai conseguir, praticamente ele vai ficar no meio do caminho, certo? Equipamentos. Todo esporte de aventura é necessário ter equipamento, pessoal. A gente vai ver aqui alguns exemplos na frente e aí a gente vai alertar sobre esses equipamentos. Por quê? Se o esporte de aventura for praticado sem esses devidos equipamentos, o que é que vai acontecer? Vai acontecer acidentes, certo? Por ele ser de risco e vai colocar em risco a vida do praticante desse esporte, certo? Do atleta que pratica esse esporte. Então, é bastante ter cuidado. Por último aqui, a gente fala sobre alimentação. Por quê? Se a gente não está alimentado bem, a gente vai passar mal. Por quê? De novo, voltamos para o ponto inicial. É um esporte que exerce muito risco físico, exerce muito... vai querer que você tenha muito condicionamento físico. Então, se você não tem uma alimentação boa, não se alimentou bem antes de fazer esse devido esporte, você pode ficar tonto, desmaiar, certo? A pressão baixar, dentre outros problemas, certo? Que a falta de alimentação necessária causa. Então, os esportes radicais, certo? De aventura, eles são de risco dessa forma, certo? Então, é preciso todo um cuidado antes, como equipamento, estado mental, se eu estou com condicionamento físico legal, se eu me alimentei, se eu estou tudo aqui certinho para eu poder praticar, certo? Porque esses são fatores muito importantes na prática desses esportes. Beleza? Aqui a gente vai ver alguns tipos, ó, pessoal. Aqui alguns tipos dos esportes de aventura. Eu vou deixar aqui, depois eu apago a minha câmera só para a gente ver esse outro lado, certo? Aqui a gente tem modalidades, ó, modalidades aquáticas. Essa primeira linha aqui, ó, lá do outro lado, certo? Modalidades aquáticas, a gente tem a canoa, certo? A galera desce lá naquelas correntezas de pedras e tudo, arriscando, certo? Jet ski, mergulho, rafting, kitesurf, bodyboarding, certo? Surfing. O surf é um esporte de aventura. Imagina aquelas ondas gigantes e você passando ali por baixo. É um esporte de aventura, certo? Ecoturismo, que é quando a gente vai passear ali, só que pela água, certo? Pesca esportiva, surf, triatlon, vela, wakeboard e prancha à vela. Isso aqui, gente, é esportes de aventura, certo? Mas aquáticos, são modalidades aquáticas desses tipos de esporte, certo? A gente vai ver um pouco mais à frente sobre essa separação, certo? Nas nossas próximas aulas, nós vamos ver modalidades aquáticas, modalidades aéreas e modalidades terrestres. Hoje, a gente quer somente ver o que é esses esportes radicais, né? Aqui a gente tem essas 3 classificações de modalidades que a gente vai se deter mais nas próximas semanas, certo? Próxima semana a gente vai ver as aquáticas, quais são os riscos das aquáticas, quais são os materiais necessários, certo? Se você já praticou algum. Na outra, depois a gente vai ver as aéreas, certo? Que são o quê? Os paraquedismo, tirolesa, se lembra do tirolesa, ó? A galera pega aqui, ó, tem muitos parques aí aquáticos e desce naquela corda ali, certo? Balonismo, que é o balão, certo? Que é muito praticado na Europa, certo? Ali, principalmente na Itália e na Espanha. Na França também, a galera entra ali dentro da cesta e o balão sobe com eles. É considerado de risco e é de aventura também, certo? Parapente, asa delta, bungee jump, certo? O bungee jump que a galera solta das pontes ali, ó, com as cordas amarradas, os equipamentos de segurança, né? Sky surf, certo? Bug jump e o trike, que é um estilo de bicicleta diferente, certo? Então deixa eu só tirar aqui a câmera para a gente ver um pouquinho das terrestres, né? Ó, a gente vai ver na última semana as modalidades terrestres, que é o quê? Montanhismo, certo? Que é essas escaladas altas.
Temos os trekking, orientação, que é aquela caminhada, a trilha, mountain bike, que é as bikes aí no meio das trilhas também com pedra, com lama. Arborismo é onde a gente vai ver as árvores, beleza? Cavalgada, corridas de aventuras, sandbird, cross country, certo? O caving, o ecoturismo, caça esportiva, enduro equestre, o rapel e o motociclismo, que aí já são as motos de trilha, que é bastante conhecido. Creio que seja bastante conhecido entre a gente aqui, porque aqui na nossa cidade tem bastante, né? Então, gente, isso aqui são as 3 modalidades, né, dos esportes de aventura. Nós temos a aquática, nós temos aéreas e nós temos terrestres, certo? Isso a gente vai ver um pouco mais na próxima aula. Mas você vê que são bastantes esportes e muitos são olímpicos. Isso a gente vai ver também nas nossas próximas aulas, certo? Muitos são classificados como esportes olímpicos e vale aí nas Olimpíadas, que teremos ano que vem, certo? Então, um exemplo aqui, ó, bem legal para trazer para vocês. Canoa, certo? Aquático, olha aí, uma modalidade aquática dos esportes radicais. A canoagem, olha aí, a galera desce todo protegido. Preste atenção nos equipamentos, a gente vai ver isso também nas próximas aulas, mas olha, o equipamento que eles usam, capacete, boia, certo? Estão ali, tem corda para eles segurarem e tem um instrutor ali atrás, basicamente, certo? Então tem que ter todo o equipamento, tem que ter todo o cuidado. E você vê que eles descem nessas montanhas, como se fossem as montanhas, né, que descem essa água aí. E é bem arriscado, certo? Mas é um tipo de modalidade de esportes radicais aquática, beleza, pessoal? Segundo, olha aí, ó, terrestre, escalada. Exerce uma altura muito grande, por isso que a pessoa tem que estar muito bem mentalmente e também fisicamente para fazer esse tipo de esporte. Então, você vê que ela tem um equipamento aí na cintura, onde se ela escorregar ou cair, ela vai estar segura nesse equipamento, certo? Então, não é assim, do nada você vai pegar e vai subir. Tudo tem um planejamento, certo? Mas é um tipo de terrestre, é um tipo de modalidade de aventura terrestre. Outro tipo de modalidade de aventura terrestre muito conhecida, ciclismo, certo? Mountain bike. A galera desce aí, tem alguns que eu não sei se vocês já viram na televisão, que desce as escadas ali das favelas do Rio de Janeiro. Então, tudo praticado com essas bicicletas adaptadas, equipadas para isso, certo? Não é a nossa bicicleta que a gente anda aí para ir no mercado, para ir ali na rua ou dar uma pedalada, não. Essas bicicletas são extremamente feitas para isso, certo? Elas são feitas para esse tipo de modalidade, certo? Fora esse tipo também tem um bem conhecido nosso, que é apenas aquela passagem, a trilha, né? A gente coloca ali os equipamentos na bolsa, vamos passear. É considerado de risco, por quê? Porque estamos em mata, estamos em um lugar desconhecido. Então também é bastante conhecido aí, se alguém já fez trilha com equipe, sabe como é legal, certo? Fazer ali na hora, se juntar, levar o pessoal para um lugar, para uma montanha, para outro tipo de coisa, também é classificado como esporte de aventura, certo? Todos esses terrestres também, certo? E temos, olha aí, ó, o rapel, que exerce também muita força, muito medo e principalmente mental. Para você se jogar dessa altura aí, você tem que estar bem mentalmente, certo? Porque o medo consome você. Se você tem medo de altura, praticamente você nunca vai conseguir fazer isso, a não ser que você vença esse medo. Então, o rapel aí é um dos esportes também muito conhecidos, feito nas pontes, onde a galera se joga, né? Se joga mesmo aí. Mas veja bem, ela está com um equipamento amarrado, a cintura e a perna, a corda, para que caso aconteça alguma coisa, ela está ali equipada e assegurada, certo? Então é tudo necessário disso. Então é um esporte de altura, onde a gente encontra no ar, certo? É classificado como no ar, apesar de ela estar na terra e saltar. Isso é considerado no ar. Beleza, pessoal? Então, como a gente já viu, para a gente encerrar na nossa aula de hoje, os esportes de aventura, né, os radicais, segundo o senso comum, é o quê? Esportes de aventura é onde existe risco controlado e de contato com a natureza. Olha aí, uma pequena diferença, certo? Os esportes de aventuras, existe o risco controlado, ou seja, eu sei que tem risco, mas calma, não é tanto assim. E é de contato com a natureza, como esses que a gente viu agora. Já os esportes radicais são esportes onde há necessidade de desafios extremos, ou seja, ele é radical. Ou seja, ele vai fazer com que haja a adrenalina, que é aquele hormônio, certo? Que dá essa frieza na barriga, dá aquele frio. Meu Deus, é extremo esse esporte. Então, onde o perigo ali é real, você sabe, eu posso perder minha vida.
entendeu? Se eu não tiver com um equipamento de segurança e se eu fizer algo de errado, eu perco minha vida nesse esporte, então ele é chamado de radical. Então pode ser realizado em qualquer tipo de ambiente. Então dá pra gente ver aqui um pouquinho, né? Esportes de aventura é aquele que vai trazer uma aventura para você. Ele tem risco, mas é um risco controlado. E esporte radical é aquele que vai trazer um risco extremo, que vai ativar sua adrenalina aí. Você vai ficar agoniado, com medo, suando frio, com frio na barriga, porque ele vai lhe mostrar um perigo real. Beleza, pessoal? Então, qual a nossa atividade de hoje? A gente já está trabalhando sobre os esportes de aventura. Vocês vão escolher um esporte de aventura que você já praticou, certo? Comentar em 5 linhas aí sobre ele. Exemplo, trilha. Eu já pratiquei trilha. Gosto da trilha, certo? Já fiz trilha com tal coisa, levei tais equipamentos. Você faz um textozinho com 5 linhas, beleza? Ah, professor, eu nunca pratiquei nenhum. Então você fala sobre um que você um dia queria praticar, certo? Ah, mas eu não... Escolhe um então, certo? Não queria nenhum, mas escolhe um então porque é a nossa atividade. Pesquisa aí na internet sobre ele. Vamos dizer que você escolheu mountain bike. Pesquisa sobre mountain bike. Escreve aí em 5 linhas. Se você tem um desejo de um dia praticar também, tá bom? E essa é a nossa atividade. Eu vou ficar aguardando vocês enviarem a atividade para eu poder corrigir. E qualquer dúvida vocês perguntam para mim no WhatsApp, tá bom? Então espero que vocês consigam bem. Qualquer dúvida me perguntem. E esse é a nossa entrada, né? O nosso início dos esportes radicais e de aventuras. E a gente vai falar um pouco mais à frente sobre eles, beleza? Então, pessoal, espero que vocês consigam aí fazer atividade, tá bom? Tchau, tchau.